Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa revista eletrônica semanal do Diário Campineiro. No mundo corporativo e na vida, a comunicação é o fio invisível que costura relações, constrói confiança e abre caminhos. Mas em um tempo de mensagens rápidas, reuniões online e conexões cada vez mais voláteis, será que ainda sabemos realmente nos comunicar? Hoje, o Giramundo recebe Daniela Kais, TEDx Speaker, designer de relacionamentos profissionais, mentora especialista em comunicação interpessoal. Uma mulher que transforma o jeito como líderes, equipe e organizações se relacionam. Com uma trajetória que une sensibilidade e estratégia, Daniela ensina que falar bem é apenas o começo. O verdadeiro impacto está na escuta, na empatia e na coerência entre o que dizemos, sentimos e fazemos. Nesse episódio, vamos falar sobre presença, vínculos, vulnerabilidade e os bastidores da comunicação, que sustenta carreiras, empresas e conexões humanas de verdade. Dani, o termo designer de relacionamento profissionais é encantador e curioso. O que exatamente significa desenhar relacionamentos? E antes de você responder, seja bem-vinda. Obrigada, Lília. Sempre um prazer estar com você. Eu gosto muito quando a gente tem tempo para bater papo, né? E um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, designer vem do mundo da estética e dos desenhos, mas quando a gente traz para a inovação o designer, nós estamos pensando em formas melhores, em desenhos melhores para que as pessoas se relacionem. Chegou na inovação como design thinking, e depois foi crescendo para a área de serviços. E quando eu fiz a minha formação em design de conexões, eu trouxe isso para os relacionamentos profissionais, que é com que eu trabalho. É como se nós pudéssemos oferecer novas formas de se relacionar para que os ambientes de trabalho eles sejam não só mais produtivos, porque o design ele pode ser mais funcional, mas também que tenha bem-estar, que tenha segurança psicológica, que as pessoas estejam bem acompanhadas enquanto estão trabalhando, né? Por isso que hoje em dia se fala tanto no poder das amizades, dos relacionamentos sólidos, que não necessariamente precisam ser relacionamentos informais dentro do trabalho, né? Mas que são relacionamentos que prezam por um bom trato, pela gentileza, pelas formas de comunicação que, de fato, sensibilizam e se compreende aquilo que o outro está querendo dizer. Ou seja, esse bom relacionamento no ambiente de trabalho, ele tem muito a ver com a comunicação mesmo, especificamente? Tem tudo a ver com comunicação. Porque quando a gente distancia a comunicação, ou que a gente descola a comunicação dos relacionamentos, esses relacionamentos eles praticamente não existem. É como se uma coisa não existisse sem a outra. Para eu me relacionar, eu preciso dizer aquilo que eu desejo, quais são as minhas intenções, e também preciso escutar isso do outro, e a escuta não somente com as orelhas, mas que eu possa escutar também de uma forma sensível, tentando entender aquela pessoa e de onde ela olha, né? O universo, com empatia, isso, né? Isso, cada um é um universo inteiro. Sim. E a comunicação no ambiente de trabalho, eu costumo dizer que é como se fosse a nossa coluna dorsal. É ela que dá conta de todas as operações dentro de uma empresa. Sejam empresas menores, é o trato com o cliente, é a forma como eu organizo o meu estoque, que eu vou dizer para o meu único funcionário como é que ele vai administrar aquilo. E se são empresas maiores, quanto maiores são, maior a complexidade desses relacionamentos e maior a importância de que essa comunicação seja, de fato, bem processada. Bem processada, que ela seja entendida, compreendida, mas também sensível, porque nem todos os dias nós vamos estar exatamente do mesmo jeito. Tem dia que eu estou com dor de cabeça, tem dia que você não está com vontade de conversar, tem dia que as coisas precisam dessa sensibilidade para que
continuem acontecendo. Então, a comunicação no ambiente de trabalho, ela é profundamente importante. É o pilar principal, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que faz parte de todas as áreas. Atendo, às vezes, na mentoria, médicos que querem se comunicar melhor com seus clientes e atendo executivos de grandes empresas que precisam administrar e gerir um número grande de pessoas. Então, a comunicação ela está presente em todas as áreas profissionais. É uma coisa primordial, né, do ser humano. Sim. Né? E quando a gente negligencia a comunicação, as relações elas vão ficando empobrecidas e eu perco muito da conexão. Às vezes eu converso e não me conecto com a pessoa. Às vezes eu não estou prestando atenção no que é necessário para eu me conectar. Às vezes eu não tenho clareza nem de qual é a minha intenção naquela relação. E isso se perde de uma forma... Eu tenho pena quando isso acontece, porque... Hoje se fala muito mais sobre isso, essa relação da comunicação no ambiente de trabalho, do que se falava há 10 anos atrás, né? Você acha que o problema se ampliou por conta das redes sociais, que aí a conversa foi um pouco banalizada, né? Também por conta disso? Eu acho que as redes sociais nos trouxeram um outro paradigma, uma outra forma de comunicação. E o que a gente estava até conversando um pouquinho antes, o desenvolvimento demográfico da população faz com que nós tenhamos que conviver múltiplas gerações. Então, essa conversa, às vezes, ela se dilui em muitas camadas também de complexidade. Mas um ponto que eu acho que modifica o nosso olhar para o ambiente de trabalho é quando a gente pensa assim... Por trás dos negócios há pessoas. Eu digo, por trás dos negócios há relações. São as relações que negociam, são as relações que vendem, são as relações que fortalecem os vínculos. Então, quando eu vou para um ambiente de trabalho para treinar uma equipe, eu não posso pensar na pessoa que está nessa equipe, eu tenho que pensar nas relações que ela desenvolve. Porque, senão, a gente compartimenta, individualiza e responsabiliza só o profissional por aquilo que não dá certo. E de novo, a gente vai como uma bola de neve. Então, eu vejo que são 2 pontos. Um deles é esse, de olhar o coletivo e não só o individual no desenvolvimento profissional. E o outro são as redes sociais, que fazem com que as relações fiquem muito mais líquidas, que as relações fiquem muito menos absorvidas, que a gente hoje tem um tempo de atenção muito mais curto, a gente quer vídeo curto, a gente quer consumir coisas rápidas. Então, tudo isso interfere na qualidade da comunicação. O fast, né? A conversa também, né? A troca de ideias, o entendimento também virou uma coisa rápida, né? Hoje tem, inclusive, alguns cursos que ensinam a conversar. Olha. Que trazem essa possibilidade para que as pessoas consigam entender caminhos ou alternativas que façam com que elas puxem conversa, que consigam aprender coisas conversando com pessoas muito diferentes, né? Ou desconhecidas, né? Ou desconhecidas. Porque é um desafio, né, Dani? É um desafio. Sim. Eu acho que hoje, essa geração que está aí hoje, né, que é a força de trabalho que está aí, vamos falar de, sei lá, dos 20 aos 40 anos, essa geração é a geração do celular, né? Ela fica ali, qualquer tempinho ela está no celular, conversando no celular, ela não faz um olho no olho, né? Não se aproxima, né? E isso vai distanciando mais ainda, né? Sim. Você consegue, quando você ensina alguma coisa, né? Como conversar, né? Qual é o primeiro conselho que você dá para uma pessoa que tem esses hábitos, né? De estar no celular, de não olhar para as pessoas? Eu acho que a gente sempre começa pela escuta, pela possibilidade de que pelo menos 1 minuto se pare para ouvir o outro. Se tiver a possibilidade de estar com os olhos também em conexão, melhor ainda.
Mas, para a gente começar a desenvolver o hábito de conversa, eu preciso, primeiro, ter uma sensibilidade para escutar o que o outro tem a dizer e para perceber, às vezes, no tom de voz ou na forma de dizer, na escolha das palavras, como é que eu vou interagir com essa pessoa. É como se a gente estivesse fazendo a afinação de um instrumento. Se eu não tiver essa possibilidade, pouco provável que haja uma conexão ou um aprofundamento na conversa, né? E, assim, pelo que você falou, né, a comunicação é um espelho daquilo que sentimos também, né? A gente tem que saber ouvir com o coração e também falar com o coração, na medida do possível, né? Sim. Como essa consciência pode transformar a forma como a gente se relaciona no ambiente de trabalho? Esse é um grande desafio, né? Eu costumo falar muito de amor. Não esse amor romântico, mas o amor que nos move, né? Amor que é ação, que faz com que eu consiga olhar situações e ter um bom olhar para situações, às vezes, nem tão positivas, né? E outro dia me perguntaram, mas eu tenho que amar meu chefe babaca? Não tem. Né? Não tem que amar o chefe babaca, mas a gente tem que olhar para essas situações e perceber como eu reajo a elas. Né? E isso ajuda também a levar esse olhar mais sensível para ambientes que são mais áridos, para ambientes que muitas vezes não estão nem preparados e nem receptivos à sensibilidade. Mas quando a gente não traz os afetos, quando a gente deixa esses afetos de fora, a gente começa a ter a hostilidade como companheira. Então, você vai trabalhar sem vontade de trabalhar. Mal-humorado. Ou não quer se relacionar com aquela pessoa. Alguém fala alguma coisa, você já leva pelo lado pessoal. A gente vai sempre trazendo essas coisas, somatizando esses pontos. Então, para falar disso no ambiente de trabalho, a gente precisa primeiro entender a si mesmo. É isso que eu ia te perguntar. Você falando, me veio à cabeça a ideia de que talvez o problema seja mais sobre a própria pessoa, né? Sobre o ouvinte. Por exemplo, aquela pessoa que considera o chefe um babaca, é mais sobre ela do que sobre o chefe, talvez, não? Quando eu vejo as relações, eu acho que essas coisas elas podem acontecer e a gente pode até conviver com pessoas que não são o nosso tipo de pessoa, que não é aquela pessoa que você escolheria para conviver, mas no ambiente de trabalho você não escolhe. Né? Então, qual a melhor maneira de sobreviver nesse ambiente de trabalho? Sim. O que é que eu posso fazer para estar nesse lugar que é o meu sustento, porque a gente não vai abrir mão disso, e aproveitar o melhor que ele tem. Quais são os ajustes que eu posso fazer sem que isso seja uma violência a mim mesma? Né? Então, quando eu falo de comunicação não violenta ou de aspectos relacionados à sensibilidade, eu sempre falo, conheça a você primeiro, como é que você reage a determinadas situações, e aí você tem tempo para prever esse tipo de situação. E a gente não está livre, em momento algum, de que os conflitos estejam presentes, e eu acho o conflito positivo, né? Eu acho que o conflito é aquele lugar onde a gente tem possibilidade de divergir e crescer. Tem o confronto, que é um lugar onde muitas vezes eu não estou com vontade de sair muito do meu lugar, então eu penso isso, e você pode pensar o que você quiser, eu não vou abrir mão do meu pensamento, mas eu ainda assim vou respeitar o seu. E tem o combate, que é aquele lugar onde eu só quero acabar com você. Então, quando a gente entra numa situação assim, que ela vai evoluindo para o combate, esse combate é um problema, de fato, muito importante para destruir aquilo que se tentou construir como relação profissional. Então, quando chega às vias de fato, que são agressões, que é o assédio, que é a não possibilidade de divergir respeitosamente, é porque eu perdi oportunidades anteriores, quando surgiu o conflito, de ajustar essa relação, de trazer novos olhares para essa relação.
Entendi. A sua formação é em fonoaudiologia, né? Sim. E tem tudo a ver, né? A fala, né? A questão da fala tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Sobre a conversa, sobre o tom de voz, sobre tudo isso, né? O que te levou a sair, né, de atendimento clínico, de repente, né? E ir para essa parte empreendedora, né? De empreender na área da conversação. Lília, eu entrei para a faculdade de fonoaudiologia com a ideia de que eu ia trabalhar os relacionamentos e não a comunicação asséptica, né? Essa coisa que a gente vai tratando a comunicação. Mas eu me formei em 92, né, na PUC Campinas, e não existia essa área. O máximo que existia era a gente trabalhar com voz, que foi onde eu me especializei. Trabalhei atendendo professores, atores, políticos, cantores, onde a voz era o foco principal. Mas eu sempre fui apaixonada pelos relacionamentos, pela forma como a gente se toca, porque até a minha dissertação de mestrado era por que alguns professores atingem melhor os alunos do que outros, né? Que é essa expressividade. Então, eu fui criando uma carreira para mim. Eu fui fazendo estudos paralelos em que eu somei muitas áreas, inclusive a do empreendedorismo e dos negócios. E a minha passagem, a minha transição da clínica, que eu trabalhei por muitos anos na clínica, para o corporativo, começou nos hubs de inovação e empreendedorismo, onde eu fui trabalhar os pitches dos empreendedores para que eles fizessem pitches que fossem mais coerentes com aquilo que eles queriam transmitir, mas também para pequenos empreendedores, para conversar como essa comunicação se dava nesses ambientes de venda, de negociação, de networking. Então, eu fui fazendo uma trilha. E apaixonante, né? Eu sou apaixonada mesmo, porque tem muito de antropologia, tem muito de psicologia, tem muito de publicidade, de comunicação social. E a fonoaudiologia me acompanha, porque eu tenho, né, como se fosse no meu DNA, um alerta para questões de comunicação que muitas vezes algumas pessoas não veem. Não percebem que, às vezes, um vício pode atrapalhar essa fluência de comunicação, que, às vezes, uma recolocação postural ajuda o outro a te entender melhor, a passar a informação que você quer, né? Então, eu acho que eu fui somando coisas e por isso que hoje eu não estou mais fonoaudióloga, embora a fonoaudiologia continue em mim, hoje eu me digo designer de relações profissionais por isso, pela costura de áreas que eu trouxe e fiz a formação também de designer de conexões. E na sua visão, analisando, né, esse campo, né, que é tão rico, né, de conexões, né, de comunicação, na sua visão, quais são os maiores ruídos que acontecem no ambiente corporativo atualmente? São muitos, né? Porque a gente lida com a dicotomia da hierarquia vertical e a hierarquia horizontal, que hoje se fala muito nos ambientes inovadores, onde você não tem um chefe, mas, às vezes, a falta dele também cria problemas. A liderança não sendo um cargo, mas a liderança é uma função que conecta mesmo os pontos, né? E muitas vezes essa liderança ela é dada a determinado profissional com a ideia de que é um cargo de importância, e aí eu tiro a possibilidade de conexões quando esse líder se comporta como chefe, não como uma parte da equipe. As questões de diversidade, que muitas vezes as empresas trazem a diversidade para a pauta, mas ela é muito superficial, não se vivencia os aspectos dela que são muito importantes, como, por exemplo,
a intergeracionalidade ou as causas de orientação sexual, raça. Então, você tem pessoas diversas trabalhando, mas você não se ocupa de entender aquilo que elas trazem, a riqueza que vem desses ambientes diversos. Então, são muitas as frentes que podem ser trabalhadas e que acabam demandando esse olhar mais sensível de pertencimento, de disponibilidade para se relacionar. Tem pessoas que dizem, não, eu faço meu trabalho, eu não tenho que ser amigo de ninguém. E, de fato, não tem que ser, né? Ninguém tem que nada. Mas você percebe tá ali, né? que... Você passa mais tempo da tua vida no trabalho do que em casa, né? Exatamente. Ou, por exemplo, como na época que a gente estuda, né? A maior parte do tempo a gente está na escola ou na faculdade, não em casa, né? Então... Mas no tempo de escola, nós somos estimulados a fazer amigos. Fazer amigos. E no tempo de trabalho, essa visão passa que muitas vezes o meu colega de trabalho compete comigo para uma possível promoção. Então, a gente já vai criando essa animosidade e, muitas vezes, a amizade fica mais difícil de se concretizar. Quando você consegue trazer para o ambiente o processo de colaboração, em que todas as pessoas juntas lutam por um mesmo objetivo, querem resultados positivos para que a empresa cresça, e quando a empresa cresce, todos crescemos, esse seria o mundo ideal, cai um pouco essa ideia de competição, então é possível também trabalhar a colaboração como um aspecto cultural da empresa. É como quando se enxerga como equipe, né, Dani? Assim, quando você trabalha a equipe, né, para que ela se entenda, se enxergue como equipe, você... Eu trabalhei um tempo também com design thinking, né, e acho que é uma ferramenta fantástica, né? E eu acho que assim se fosse aplicado o design thinking, né, em todas as categorias, né, corporativas, eu acho que muitos dos problemas de hoje não aconteceriam, né? Você coloca em prática isso com as empresas, essa dinâmica do design thinking ou não é exatamente essa dinâmica, mas a gente leva possibilidades de que o design seja experimentado, que as empresas possam testar ferramentas que facilitem a operação, que facilitem a produtividade, mas não essa produtividade mecânica, né? Aquele clima. E esse design ele pode também ser visto como alguns rituais que são levados para dentro das empresas para que elas percebam as relações. Então, um exemplo assim de você ter tempo de apreciar o trabalho, a postura, às vezes o bom dia de um colega que chega sempre mais animado, e eu posso... sempre tem, né, o mais animadinho. E aí eu posso apreciar isso, e isso faz com que, se todo mundo fizer uma apreciação todo dia, esse clima vai melhorando, as pessoas vão aprendendo a lidar melhor. Ou eu sei que o dia que ele não falou o bom dia é um dia que provavelmente ele está precisando de algum afago, de alguma coisa que... Então, são formas de trabalhar as relações com artefatos, com rituais, e não só com a conscientização. Porque muitas vezes você vai, faz uma palestra ou dá um treinamento, aquilo é vivenciado por 4 horas, 6 horas, 8 horas, e todo mundo vai para casa e, quando volta para o trabalho, aquilo não é mais praticado. Então, a ideia do design é que ações simples possam fazer parte da rotina para que isso seja experimentado. E aí cada um vai entender o quanto aquilo faz bem e o quanto não faz sentido. Entendi. E essas dinâmicas, né, no mundo corporativo, elas vieram muito assim, a bordo, né, da tecnologia, das startups, da inovação, né, dessas empresas mais
voltadas ao terceiro milênio, né? É uma geração que está aí, que não tem nem 40 anos ainda e já está aí no topo de carreira, já Sim. implantando, né, um monte de novidades até, né? Eles parece que já nasceram com esse DNA, né, inovador, né? E você acha que essa tecnologia ela aproximou ou distanciou as pessoas no campo das relações profissionais? Eu acho que muitas vezes a gente utiliza muito mal as tecnologias, porque ao invés de que elas estejam a nosso serviço, nós ficamos a serviço delas, né? Então tenho certeza que muito se distanciou em relações por conta da tecnologia, mas a gente sempre tem a chance de reverter esse olhar. Eu vejo isso agora com a inteligência artificial, em que muito se fala dela e muito se rende a ela, mas ela pode ser usada também como um efeito de colaboração para o nosso trabalho e não de substituição e não de receio de que aquilo seja uma falta, né? que ela vá suprir. Então, eu vejo, sim, que tem o distanciamento. Né? Quantas pessoas você hoje fala por telefone? Né? A gente não liga mais, é muito difícil telefonar para alguém. E a gente acaba ficando até com fobia, né, de falar com as pessoas. Né? Você vai, fulano quer falar com você. Fala, Jesus, né? Manda recado. Né? Ou então, outro dia eu liguei para uma prima e ela me atendeu e falou, Dani, pode falar o que aconteceu? Eu falei, não, né? Nada, queria falar com você. Ela falou, nossa, saí do meio de uma aula, pedi licença, porque quando eu vi seu nome no visor, eu falei, aconteceu alguma coisa. Então, a gente já ficou assim, preventivo. Né? Então, acho que tem o distanciamento, mas também, se a gente não tivesse a tecnologia no período pandêmico, o que seria de nós, o que seria das nossas relações? Foi uma tábua, né? Foi um salva-vidas, né? Na verdade, e ao mesmo tempo mudou completamente as relações em todos os setores, né, Dani? Em todos os setores. Desde a educação, as relações pessoais mesmo em casa, familiares, né? No trabalho, então, acho que foi uma revolução no trabalho, né? Para mim foi, porque eu tinha alguns atendimentos online antes da pandemia, e eu fazia isso só quando o cliente estava em outro lugar, que eu não ia conseguir estar com ele. E, às vezes, alguém daqui me pedia, você não quer fazer um... Não, imagina, eu estou aqui, você está aqui, vamos lá, né? E, quando veio a pandemia, se eu não tivesse essa possibilidade, teria ficado em uma situação muito ruim. Então, eu acho que abriu muitas possibilidades, mas é o que você falou. A gente não fez depois a reversão daquilo que poderia ter sido revertido, né? A gente manteve muitas relações online. Mas você não acha que foi um movimento meio que sem volta mesmo? Porque a gente descobriu que não tinha necessidade, principalmente no ambiente de trabalho, né? A gente descobriu, e as empresas também descobriram, né, que ela não precisava ter um espaço alugado para botar 2.000 funcionários, né, gastando água, luz, telefone, cafezinho, limpeza, etc., sendo que pelo menos 1.500 podia fazer de casa, né? Dependendo o ramo, óbvio, né? Mas foi assim uma mudança não só de paradigma, mas hábitos, né, assim, que foram irreversíveis, né? Tem empresa que não voltou para o presencial. Tem empresa que não voltou. Tem empresa optou por continuar, né? Possibilita até uma ampliação porque se você fosse se deslocar até determinados lugares para fazer reuniões, para vender, você teria que sempre que descontar o tempo de deslocamento. E hoje você consegue fazer, geral, sei lá,
3, 4, 5 reuniões num dia. Num dia, sem sair sem dali, sair do né? lugar e tal. Então, sim, eu acho que teve um movimento que foi irreversível, mas no campo das relações pessoais, eu acho que tinham coisas que poderiam ter sido revertidas e também não foram. Né? Que a gente acaba se relacionando por WhatsApp ou, às vezes, faz uma videochamada com um amigo que não está aqui, mas quando você está no mesmo lugar e isso ainda não acontece, ou você protela um encontro, eu acho que é um pouco o resultado desse movimento que aconteceu no período de pandemia. Né? Porque parece que, quando você vê, né, a pessoa, você acompanha a pessoa pelas redes sociais, você acompanha a pessoa, ou faz uma chamada, ou ela manda uma gravação, não precisa ser síncrona, né? Pode ser assíncrona, de qualquer forma. Parece que você está ali convivendo com ela, e, na verdade, não, né? Então, a gente se acostuma com isso, né? Com essa distância, o distanciamento, e acaba entrando naquela questão da percepção, né? Na percepção da comunicação, né? Sim, a gente perde muito em percepção, e tanto perde que a gente está vivendo uma epidemia de solidão, que já foi anunciada pela Organização Mundial de Saúde, e muito desse problema de solidão foi agravado pelos meios digitais, né? Por você ter facilidade de se relacionar, mas às vezes não vontade, desejo, interesse. E as pessoas foram se isolando, e isso acontece. Então, assim, os problemas de saúde mental meio que explodiram. Isso sim. Né? E a solidão, eu não tenho agora para falar assim, os dados precisos, mas a Organização Mundial de Saúde fez um relatório recente. Me parece que a solidão ela é tão maléfica para a saúde como fumar 15 cigarros, como ingerir X ml de álcool, sabe? Tem uma relação e uma proporção que é assustadora. Alarmante, né? E você acredita que essa comunicação interpessoal é mais sobre o que se diz ou sobre o que se percebe? Eu acho que quando a gente percebe, diz melhor. E nas relações, o que a gente pode afirmar é que não é só o que eu digo, nem só o que você escuta, é o que nós construímos, o que nós compreendemos daquilo que vem sendo dito. Então, existia um ditado, né? Eu me responsabilizo por aquilo que eu digo e não por aquilo que você entende. É completamente errado, porque isso não faz nenhuma relação. Isso não constrói nada. Não constrói nada. Então, a percepção ela tem que estar funcional para que o que eu diga seja bem percebido por você e o que eu escuto também possa ser percebido por mim. E assim a gente vai construir ideias, opiniões. Podemos até divergir, como eu falei para você, os conflitos não estão distantes, mas a gente consegue olhar pelo ângulo do outro, né? Ou perceber que é um ângulo completamente diferente que é diferente do seu e que tudo bem, né? Tudo bem. O que vai fazer, né? Ninguém é perfeito, nem você, nem a gente é perfeito, né? Então, sobre o ângulo do outro também ele está, né? E se eu estiver aberta a isso, eu percebo coisas muito que não seriam acessíveis para mim se não fossem os seus olhos, se não fosse a sua forma de ver a vida, né? E assim, eu acho que o que muda é que o relacionamento profissional não é só a convivência, né? Não só o profissional, acho, pessoal também, enfim. Não é só a convivência, mas ele acaba sendo uma cocriação, né? Você está criando junto um outro elemento, né? Como você falou, né? É isso, exatamente isso, Lília. As relações elas estão acontecendo em silêncio, às vezes à distância, às vezes nos desentendimentos. A gente vai construindo caminhos, a gente vai construindo possibilidades, a gente vai entendendo os limites e os contornos dessas relações. Nós podemos ampliar ou podemos romper
de acordo com a necessidade, o desejo e os sentimentos daquilo dos que você dois está lados, vivendo. né? Você já aconteceu com você de fazer alguma mentoria e a pessoa entender que onde ela está é o lugar errado e ela mudar, sair, pedir demissão? Ou... Já aconteceu, não exatamente de pedir demissão, mas de começar a perceber que muito do que acontecia no ambiente de trabalho não era uma responsabilidade individual, né? Existia uma responsabilidade solidária e que, se não havia espaço para se discutir essa responsabilidade compartilhada, o fazer ia ficar sempre muito mais exaustivo, às vezes teria o refazer, porque quando a gente não se entende, às vezes faz errado e precisa refazer. Uhum. E essa pessoa, quando ela entendeu isso, ela pôde propor uma conversa difícil, uma conversa que levou a uma ruptura. Ela não foi para essa conversa para deixar o trabalho, mas ela acabou deixando porque percebeu que ali não adiantava, não ia progredir. Não ia progredir. Né? E acontece muito de ter líderes que são assim meio déspotas. Acontece, infelizmente. Como eu falei para você, muitas vezes as empresas entendem a liderança como um cargo. Então, ele é como um prêmio. E a liderança, na minha visão, uma liderança boa é uma liderança em que se pode compartilhar, delegar tarefas, celebrar junto, entender que não é a ordem de um que leva ao sucesso de todos. É o contrário, né? É o trabalho em equipe. Essa motivação compartilhada é que vai levar ao sucesso de todos. Então, a gente ainda tem uma visão errada da liderança. Hoje se fala um pouco em liderança educadora, tendo a educação como uma forma de fazer emergir o brilho do outro. Que o bom líder é aquele que faz o seu associado, né? Vamos chamar assim, faz com que ele cresça, né? Sim. Vai despontar as potencialidades deles, né? E consegue vibrar não com abafar, né? E vai vibrar com esse crescimento também, porque vai perceber que é uma semeadura que deu certo. Sim. Né? E eu acho que muitas vezes no mundo corporativo existe muito, como você falou lá atrás, né? Existe a competição, né? Então, um liderado está brilhando, ele pode abafar o líder, né? E na verdade, não sei, cada um pode ter lugar para os dois, né? Esse medo, né? Esse receio é que faz com que a liderança se utilize de um poder para abafar ruim, mesmo, né? Um poder uma arrogância, né? Sim. Aquela arrogância, né? Eu já tive muito chefe arrogante, nossa senhora. É o que mais a gente vê, eu acho, né? Porque não é uma coisa cultural nossa, né? É muito recente, né? Isso, eu acho que tem um movimento de mudança sobre isso, mas ele ainda não atingiu muitos lugares, né? Quase nada, né? Eu acho que a gente pode dizer, né? E quando você vai assim analisar, quando você vai prestar, né, o seu trabalho numa empresa, quais são os sinais que indicam que um relacionamento do trabalho está desgastado, né? E como é possível restaurar uma conexão se ela se perder? Os pontos que indicam, normalmente, quando se pede um trabalho como o meu dentro de uma empresa, é porque já se notou, detectaram. Já se notou que tem alguma coisa que está minando aquilo que teria que estar brotando, né? Então, o meu olhar, a minha proposta é, primeiro, que cada um se volte para aquilo que é seu. Eu sempre começo pelo próprio corpo, por aquilo que me pertence,
e inclusive nesses aspectos, a minha maneira de me comunicar, porque tem gente que, quando fala de um jeito tão duro, tão seco, que você já olha para aquela pessoa achando que tem alguma coisa pessoal também, ou muito dura, ou muito agressiva, né? E para restaurar uma conexão, precisa sempre da disponibilidade de todos os envolvidos nessa conexão. As pessoas precisam olhar para o fato, para o acontecimento, e perceber para onde eles querem levar isso, qual é a intenção desse restauro, o que é que a gente quer resgatar aqui. Eu acho que a relação vem em primeiro lugar, mas quando você percebe que a relação vai interferir no produto, nas negociações, vai interferir, inclusive, na rentabilidade, no resultado, óbvio, né? Geralmente as pessoas conseguem contribuir e percebem que aquilo faz diferença. Mas não é tão simples. Não é. Se você percebe alguma coisa que ainda não foi percebida pelo gestor, pela liderança, esse trabalho ele é muito mais delicado, porque eu não vou para uma empresa para apontar defeitos, eu vou para ajudar com que aquela construção seja positiva. Então, eu não faço um trabalho de olhar e dizer, isso aqui está muito ruim, você não está fazendo bem. Não. A gente tem sempre que pegar aquilo que está bom e mostrar por que está bom isso aqui. E por que em outros lugares isso não tem se repetido. É sempre esse caminho. Assim, onde está mais pulsante, vivo e conectado, é por ali que se começa. Porque eles têm uma percepção melhor de resultado, né? Isso. Porque aquele famoso bate-a-sopra não funciona mais, né? Não. Fala, ou então, ao contrário, elogia, depois vem e aponta o erro, né? Elogia, aponta o erro. Um ponto que você tocou e que eu acho muito relevante para as organizações, para a percepção, é que a cultura do feedback ela vem de um modelo norte-americano em que tem um espaço muito longo de tempo e, normalmente, essas devolutivas ou esses feedbacks acontecem na avaliação de final de ano ou de início de ano. E aí eu tenho que capturar tudo o que aconteceu nesse período e se fala muito nessa avaliação, todo mundo diz o que aconteceu com determinado funcionário, ele tem uma avaliação global dentro da empresa e tal, mas num espaço muito longo de tempo, que às vezes ele não tem mais condição de agir sobre aquele ponto que não foi tão legal, mas estava em março, em dezembro falar sobre isso talvez não faça sentido. Então, uma das coisas interessantes e bastante produtivas no sentido de resultados é fazer o feedback contínuo, que eu nem chamo de feedback, eu chamo de conversa. Ter conversas frequentes, essas conversas podem ser agendadas, essas conversas podem ser... Vamos bater papo, vamos dizer aí... Tem um dia fixo, né? De repente, né? Toda quarta-feira... Conversar sobre... Voltando do almoço, a gente vai conversar. Tudo que está acontecendo, seja em aspectos individuais ou aspectos de equipe, se for repassado ao longo do tempo, é muito mais fácil de ser construído alguma relação mais positiva do que eu esperar para dizer, puxa, você esse ano não tem uma boa avaliação porque você fez tal coisa assim, isso não foi muito legal, aquele resultado não era o que a gente esperava. Mas, porque você não me falou na hora? E aí ela não está sendo tão fidedigna, né? Com acontecimento, né? Quando demora, né? Eu já trabalhei em locais onde o feedback era quase que semanal, se não quase que diário também. Era bem importante, né? Mas
num espaço onde assim, a aplicação da inovação e do design thinking eram as diretrizes, os pilares. Né, e a comunicação, as relações, é tudo muito dinâmico e impermanente. Pois é. Então, se eu sempre me pautar por uma coisa que deve ser feito sempre do mesmo jeito, a gente fala, nossa, a rotina é tão cansativa, tudo acontece, mas não acontece do mesmo jeito. Você não levanta todos os dias com o mesmo humor. Você não levanta todo. Eu adoro falar do meu cabelo. Meu cabelo é o que a minha escola, Lília, porque ele me diz que eu não controlo nada, que mesmo que aquilo que eu fiz um dia e que eu achei que ficou legal, vou fazer e não fica legal. Então eu acho que é isso que a gente tem que aprender, que as coisas elas não são não tem essa constância, essa permanência, ou esse apego metódico, né? Então, as conversas sendo constantes ajuda muito que as relações sejam melhores. E quanto melhor a qualidade das relações, melhor a qualidade das realizações. Como um todo, né? E isso daí também traz um pouco da vulnerabilidade, né? Que é tão temida, inclusive, no campo corporativo, né? Mas como que ela pode, na verdade, fortalecer a liderança? Ou seja, uma pergunta, a vulnerabilidade pode fortalecer a liderança? Acredito fielmente nisso. A vulnerabilidade são aqueles aspectos que nos sensibilizam, que nos fragilizam, que nos afetam. E não vai ser o mesmo para todas as pessoas, né? Então, eu posso ser mais vulnerável na maternidade e a outra pessoa ser mais vulnerável num relacionamento romântico, e a gente alterna esses aspectos de vulnerabilidade. E nos relacionamentos profissionais, é como se quisessem retirar os afetos, retirar as vulnerabilidades. Mas nós não nos dividimos, nós não deixamos um lado em casa para ir trabalhar. A gente é feito do todo, né? Isso. E carrega junto. Né? Então, eu gosto muito de entender que é exatamente isso que me faz mais humana. São exatamente essas aberturas, essas rachaduras, essas falhas que podem me trazer mais força, porque me diferenciam de você e me ajudam a me conectar com o outro. E eu, quando me dizem assim, o trabalho nesse lugar é mais humano, as relações são mais humanas, eu falo, mas o humano, ele traz o ruim também. Né? Então, a gente tem que lidar com sombras e luzes. Isso, sim, tem que olhar para o abismo, humano, né? Tem que olhar. E aí eu costumo dizer que eu gosto de trazer a afetização, né? Uma palavra que não existe, mas que dá para entender assim, levar o afeto para o ambiente de trabalho. E esse afeto ele pode ser muito positivo nas relações de liderança, porque quando o líder se põe como alguém vulnerável, ele autoriza que as pessoas errem, que as pessoas aprendam com os erros, que os erros sejam o passo anterior ao acerto, porque ninguém acerta de primeira. Ele autoriza que as pessoas se emocionem, que as pessoas se comovam. Isso é especialmente muito importante em ambientes onde nós temos diversidade de gênero, porque geralmente a mulher é tida como frágil porque ela chora, e às vezes é exatamente porque ela chora que ela consegue ser mais forte, que ela consegue olhar a situação por ângulo diferente, que ela consegue ver que aquela pessoa que falhou, que errou, que gritou, ela talvez não esteja num bom momento, isso pode ser reparado. Então, sim, a vulnerabilidade nos faz mais humanos, fortalece as relações, muito mais do que nos fortalecer, fortalece as relações. E quando as relações estão fortalecidas, eu sou percebida pelo outro exatamente como eu sou.
eu sou respeitada, eu sou vista. E o que mais a gente quer nessa vida do que ser visto, ser ouvido? Cada um na sua especificidade. Cada um na sua... Assim, existe uma diferença entre comunicar-se bem e causar um impacto? Eu tenho pensado nisso ultimamente, porque, assim, embora eu faça esse trabalho nas empresas, muitas vezes as pessoas me procuram para ter palestra ou treinamento de oratória. E eu acho oratória bárbaro, é muito legal, mas eu não trabalho oratória pensando que todo mundo vai falar do mesmo jeito, que tem regras muito rígidas. E eu acho que a comunicação, essa comunicação que me interessa, a comunicação dos relacionamentos, ela não foi feita para impressionar o outro. Eu não estou aqui falando com você para que você diga, não. Eu quero falar com você para despertar em você coisas, e você em mim também. Eu quero ser despertada por você, e é assim que a gente constrói relações. Então, causar impacto é um dos aspectos da comunicação. Para mim, não é o principal. Eu acho que, em alguns momentos, a gente precisa, sim, causar impacto. E o impacto, ele traz elementos muito positivos para determinados locais, para determinados contextos, mas essa não deve ser a finalidade primeira de quem quer se comunicar bem. Então, na sua pergunta, se comunicar bem é causar impacto? Na minha opinião, não. Na minha opinião, é um dos aspectos da comunicação. Né? E como unir clareza, propósito e autenticidade na fala? Como juntar tudo e ter clareza vem da sua intenção, de você conhecer a sua intenção. Então, quando eu vou... Saber exatamente o que você quer falar. O que você quer falar e o que você quer despertar. O que você quer que a pessoa entenda. Isso. Né? Então, essa clareza é importante, por isso que eu digo que eu falo primeiro para mim, o que eu quero falar, para eu ver se para mim está claro, se para mim está aceitável aquilo. E, às vezes, está claro para mim, não vai ficar para o outro. E que bom que a gente se escuta e você pode dizer, Dani, não entendi. Não entendi. Ou você pode... Será que eu entendi isso? Você pode repetir? Então, a clareza fica muito ligada à intenção de comunicação. O propósito é aquele lugar para onde eu olho e, muitas vezes, ele não é acessível. Eu acho que o propósito é como a utopia do Eduardo Galeano, que quanto mais eu caminho, mais longe ela fica. E pode ser uma coisa factível, o propósito pode ser factível, mas na minha comunicação eu gosto de pensar que eu posso sempre melhorar um pouco mais. Então, eu trago o propósito para a comunicação como um elemento que me motiva... Que te orienta, e que me motiva a ser melhor, a trabalhar melhor, a tentar mais, de acordo com a minha intenção. E a autenticidade é eu bancar aquilo que eu trago de diferente. E não necessariamente fazer diferente para impactar, fazer diferente para... causar aquela boa impressão, né? Mas são aspectos que são muito pertinentes com o que eu penso, com a minha forma de vida, com aquilo que eu vivencio. Então, essa autenticidade, bancar essa autenticidade em muitos ambientes é o aspecto mais difícil, porque os lugares esperam uma certa forma, um certo molde de você, especialmente de mulheres, especialmente de pessoas humildes. Então, é como se a gente tivesse que responder sempre daquele jeito. E ser autêntico é poder fazer diferente e bancar os olhares que talvez não aprovem isso. Sustentar isso. Que você então, e acredita, né? Para a comunicação, eu acredito que sejam 3 ingredientes primordiais para que as relações sejam bem fomentadas. Dani, você acredita que as empresas do futuro elas vão focar mais em treinamento técnico ou no desenvolvimento humano?
Eu quero acreditar que no desenvolvimento humano, acho que nós estamos muito evoluídos em tecnologia, tem muita coisa muito avançada, e aprender essas coisas, né, esse conhecimento técnico, para muita gente não é nem uma opção, é uma determinação mesmo. Então, eu acho que os nossos cursos, as universidades e mesmo os cursos livres que explicam sobre essas tecnologias, eles são bons o suficientes para que as empresas reconheçam quem se utiliza bem disso. Mas onde não houver o investimento na tecnologia humana, naquilo que a gente já traz, né, de fábrica e às vezes usa pouco, como a escuta, a intuição, a gentileza, a empatia, são comportamentos que estão em nós, mas muitas vezes não são desenvolvidos ou não são valorizados. Quando a empresa olha para isso e valoriza isso, a tecnologia pode ser muito melhor aproveitada. Então, eu quero acreditar que as empresas do futuro, tendo em mãos essa tecnologia tão evoluída, vão olhar para o desenvolvimento humano. Mas eu não sei responder para você se isso de fato vai acontecer. É o esperado, né? É o esperado. Dani, a gente já vai encerrar, mas antes de encerrar, eu queria dar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Se você quiser entrar em contato com a Daniela para uma mentoria, uma consultoria, né, na sua empresa, se você acha que está precisando dar uma chacoalhada, né, na sua equipe, os contatos dela estão aparecendo aqui enquanto a gente conversa e você pode contatá-la. Pode mandar também pergunta para a gente, pode acessar o perfil dela no Instagram e perguntar diretamente para ela, conversar diretamente com ela, né? Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, né, que tenham equipes de trabalho que você acha que se enquadram, né, nessa nossa conversa, que é muito importante. A gente faz um trabalho de utilidade pública e quanto mais você compartilhar o nosso conteúdo, mais credibilidade a gente tem nas redes sociais e mais distribuição a gente vai ter por aí, né, com os famosos algoritmos, né? E, Dani, para fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem deseja comunicar-se melhor, qual seria o primeiro passo rumo a essa transformação? Eu sou um pouco avessa às receitas, mas eu acho que, como a gente já falou, ativar a escuta, aprimorar o repertório com palavras que sejam mais gentis. Ler muito, né? Também, né? Eu acho que a leitura... eu acho um deleite, mas ela sempre ajuda muito, mas ter palavras positivas, palavras boas para fazer com que as pessoas possam se sentir bem recebidas, né? E, por último, prestar muita atenção em si, na postura, na forma como você se comunica, para que você mesma tenha a métrica de se aquela mensagem que você quer transmitir está sendo transmitida pela forma como você fala. Nossa, eu agradeço imensamente o nosso papo. Faltou muita coisa, porque a Dani é autora também de livros. A gente não falou do teu livro, né, que você e a tua filha fizeram, né, Sim, na pandemia. Escrevemos juntas. Não vai dar tempo da gente falar, infelizmente. Você vai ter que voltar, né? Vai ter que ser assim, todo Quando mundo tem que quiser. voltar. E também não falamos da sua experiência de TEDx Speaker, né? Que é uma coisa sensacional também, não é para qualquer um, né? Então, a gente marca de novo depois. Quando você quiser. A gente não vai conseguir falar, mas sempre é um prazer falar com você, foi muito bom, é sempre esclarecedor e sempre muito educativo falar com você. Foi um prazer. Eu agradeço, eu também gosto muito de você, gosto muito de conversar com você. E não me custa nada. Então, vamos voltar. Venha, né? venho sempre que você me chamar. Então, tá combinado, Dani. Um beijo, obrigada. Obrigada. E para você que está nos assistindo, então, de novo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. E a gente se encontra no próximo Giramundo. Até lá.